Olá, galera! Tudo bem com vocês? Desculpa ter dado essa sumida. Eu sei que eu tô devendo muitas aulas, mas é que é difícil, viu? Esse lance de ficar gravando aula e editando e não é fácil. Achei que seria fácil, mas é bem complicado. Então, eu tô tendo algumas dificuldades com essa parte da gravação, da edição, então não vou prometer que vai melhorar, né, a questão de tempo para entregar esses videoaulas, mas eu tô me organizando um pouco melhor, tô entendendo um pouco melhor como é que funciona. Então eu peço desculpa por essa demora, tá? Vamos dar continuidade. Essa aula de hoje é a última aula que a gente vai utilizar um tipo de iluminação mais simples que a gente encontra em casa. Nos próximos vídeos, né? Porque esse ainda vai ser o da teoria e aí depois tem o da prática, né? Então, na próxima aula, a gente já começa a trabalhar com a criação de refletores que vão precisar de comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas são coisas baratinhas, tá? Baratinhas, de certa forma. Mas eu vou falando pra vocês o que vocês vão precisar. Vocês vão ver o passo a passo. Mas só pra já ir avisando, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o design de iluminação, né? E é isso. Só lembrando que esse projeto é contemplado pela Lei Emergencial Aldir Blanc, tem apoio da Prefeitura de Itapevi, da Secretaria de Cultura. Agradeço demais essa oportunidade e vamos lá. Assistam os outros vídeos, quem não assistiu, compartilha nas suas redes sociais, no seu feed, no seu stories, me dá uma ajudinha aí, se inscreve no canal, curte os vídeos, tá? Todos eles, que vai me ajudar bastante, bastante mesmo. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o que é o design de iluminação, né? A gente já viu da luz natural, luz artificial, viu o que é a luz, né, em si, mas agora, depois que a gente já viu como a luz era utilizada antes, né, a primeira luz natural, e aí a gente viu que a luz artificial começa a entrar, a gente vai falar sobre o design de iluminação que utiliza a luz artificial, né? Então agora a gente vai para uma parte mais técnica mesmo da iluminação. O design de luz tem o objetivo de modelar a luz artificial a fim de criar relações entre o indivíduo, o espaço e o objeto. Então a luz, ela tem esse poder, né? Tem essa função de criar relações no meu espaço cênico, no que vai acontecer ali. Então é aquilo que eu falei. Eu preciso pensar a luz, eu preciso entender aonde a minha luz se encaixa no meu espetáculo e não colocar a luz apenas como uma forma de deixar bonito, de harmonizar, é porque eu gosto dessa cor. Não, a luz também é agente comunicador. Então, deixa isso bem claro na cabeça de vocês. A luz é agente comunicador. Ela tem um porquê, ok? A função primordial da iluminação é iluminar o palco, iluminar o ator, iluminar os objetos ali. E também possibilitar a criação de uma concepção estética, né? Então, do seu propósito estético. Você vai pensar o que você quer transmitir com essa luz. O meu espetáculo é totalmente simbólico. Nada tá lá mastigado, entregue ao público. Então a minha luz também não vai ser dessa forma. A minha luz, ela vai de acordo com o meu propósito estético. Então a minha luz, eu acredito que a luz acaba sendo um dos principais, sabe? Não vou dizer nem que é os principais, tá tudo ali junto. Acho que não tem um que é mais importante que o outro. Acho que é isso que é importante entender. Que a luz tem seu valor, o cenário tem seu valor, o figurino tem seu valor, da mesma forma que a atuação, o texto, né? A fala, o corpo, a voz, enfim. Então, tudo tem seu valor e tudo precisa trabalhar junto. Então, pensar no seu propósito estético, pensar no
o que eu quero comunicar com esse espetáculo, o que eu quero comunicar com essa orquestra, enfim, o que você for fazer ali naquele palco. Porque a luz ela tem que se comunicar da mesma forma, ok? A luz aponta ao público, aonde a cena irá acontecer. Então, aquilo que eu já falei, a luz é agente indicador também, né? De, meu espetáculo vai acontecer ali. Agora a luz acendeu lá atrás, então vai acontecer alguma coisa ali atrás. O palco todo tá de uma cor, mas tem uma luz a pino ali atrás em apenas um objeto. Então eu sei que esse objeto ele é importante para a encenação, ele tem algum significado importante. Ele vai ter em algum momento um papel de destaque. Então a luz ela indica várias coisas, tá? Inclusive indica fatores como o lugar onde aquele espetáculo está acontecendo, o clima, então tá de dia, tá de noite, tá chovendo, não, tá um sol, então isso ele vai indicar também. Indica as emoções dos personagens e estado psicológico também. Então assim, eu posso... Ó, uma luzinha que linda aqui. Deixa eu ver. Nem fez tanta diferença, né? Mas foi bom esse sol vindo aqui. Então, ela também vai por exemplo, vai muito da sua proposta estética, igual eu estava falando. Se eu vou fazer um espetáculo mais realista, então, dificilmente eu vou utilizar cores como um vermelho chapado, um azul, um verde, né? Porque vai fugir ali de como é a luz no nosso dia a dia, né? Mas eu posso, em vez de querer trabalhar chegando o mais próximo possível de como é a realidade, eu posso trabalhar com uma luz não realista. Então, eu posso ir para um lado onde eu não quero definir lugar nem clima. Eu quero definir estado psicológico, emoções dos meus personagens. Então, o momento que fulano entrar em cena, a luz vai mudar para tal cor. O momento que eles começarem a brigar, eu vou colocar um pouco de uma cor mais escura ali, um vermelho, não sei. Então, eu também posso trabalhar a minha luz pensando nesse estado psicológico e na emoção dos meus personagens. Não necessariamente só de tentar chegar o mais próximo possível de como é a nossa luz natural, né? A luz, ela modela o corpo e o rosto do ator. Então, dependendo da onde essa luz estiver, ela vai modificar um pouco o corpo e o rosto do meu ator, da minha atriz. Mas isso vocês vão ver um pouquinho mais pra frente, que eu vou explicar mais direitinho sobre os tipos de luz, né? E como usá-la. Esperem, aguardem. E permite leituras simbólicas, né? Através das cores e através da sua posição também, que é o que eu falei. Nós vamos falar hoje um pouco sobre colorimetria. Então não vou falar agora não. Mas de acordo com a cor que eu coloco, eu também consigo trazer significado, também permito leituras de quem assiste. Pode trazer signos, a concepção, né? De acordo com o que é criado ali com a luz artificial, né? Que tem essa finalidade de se comunicar, já falei. A luz, ela tem capacidade de mudar a aparência das coisas. Então, eu posso utilizar a luz para mostrar uma transformação de um personagem que estava desde o início se mostrando um personagem bonzinho e de repente ele mostra mesmo quem ele é de verdade, né? Ele veste a casaca. E eu posso utilizar a luz como uma forma de intensificar ainda mais, né? De mudar essa aparência que ele deixou ali desde o início. Mesma coisa com o meu cenário. Você assistir um espetáculo sem luz nenhuma, só a luz branca do lugar, e assistir um espetáculo onde tem um pensamento sobre a iluminação, né? A pessoa pensou, fez um mapa de luz, pensou no que o texto quer se comunicar e como a luz poderia suprir isso. É uma coisa totalmente diferente. Então,
a luz consegue fazer isso também, consegue mudar a aparência daquele lugar. Um cenário de floresta, por exemplo, fiz várias árvores com papel machê, não sei, com essas coisas. Assistido numa luz branca, ok. Assistido com uma luz que foi pensada, outra coisa. Você até acredita que aquela árvore ali é de verdade. Então a luz ela tem essa função também, tá? Com a luz, você pode ir de um dia ensolarado a um dia de chuva, raios e trovões, só utilizando a luz, né? A gente percebe muito isso nos espetáculos que a gente vai assistir. Tá acontecendo tal cena onde eles estão em tal lugar. Tem um blackout ou não, só tem uma mudança de luz que já nos traz um outro ambiente. Mesmo que as coisas no palco continuem as mesmas. Mas a gente já consegue se transportar de um ambiente para o outro, né? De um dia de sol para um dia de chuva, a partir da luz. Ela também tem a responsabilidade de criar envolvimento, né, com o público, com o espectador, e causar impressões psicológicas. Então, isso que eu falei. Eu quero mostrar que o personagem ele mudou, ele está sentindo muita raiva, enfim, eu posso usar a luz para mostrar isso. E essas impressões que a gente causa no público também pode mudar de acordo com a luz utilizada. Então, um espetáculo que vai ser o mesmo espetáculo iluminado apenas por luz de vela vai ser diferente, né? Eu vou ter uma leitura diferente se eu assistir esse mesmo espetáculo iluminado só por lanternas. E eu vou ter uma visão totalmente diferente, uma leitura simbólica, ou enfim, totalmente diferente, se eu assistir esse espetáculo com refletores profissionais. Então, dependendo do tipo de material que eu utilizo, né, para refletir essa luz, eu também posso trazer leituras diferentes, ok? Então, assim, o que vocês precisam entender é que a luz é extremamente importante. É um dos elementos que não pode faltar num espetáculo. Sem luz a gente não enxerga o ator, não enxerga o que está acontecendo, não consegue compreender, né? Se torna um espetáculo mais sensorial, enfim. Mesmo assim, com a luz eu consigo transformar esse espetáculo mais sensorial, porque o tempo todo a gente está disponível, né, para essas experiências sensoriais. Mas, enfim, mas que é importante pensar a luz. A luz, ela não serve só para embelezar, não serve só para harmonizar, não serve só para coloca um amarelinho aí que vai ficar bonito. É importante a gente pensar a luz. Um espetáculo que tem tudo ali encaixadinho é totalmente diferente do que um espetáculo que a gente vai assistir e tá assim. Cada coisa foi feita de um jeito, por uma pessoa que estava pensando em tal coisa, não teve uma ligação. A gente consegue perceber, né, quando as coisas não estão bem linkadas ali. Então, o desafio que eu faço para vocês é que comecem a prestar atenção na luz de um espetáculo. Prestar atenção em tudo mesmo, né? Mas tentar pensar, olha só essa cena, por que será que foi utilizada essa luz? Eu acho que entendi, quer trazer tal coisa. E às vezes a gente vai assistir e não vai entender nada do porquê aquela luz foi utilizada, porque não foi pensada. Então é legal vocês começarem a analisar a luz como parte do espetáculo, né? Como parte de você ter uma leitura crítica ou emocional, enfim, sobre aquele espetáculo, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre a colorimetria. Então, que é esse estudo das cores, né? E como utilizar essas cores na iluminação cênica. Bom, a cor, ela faz parte do imaginário do ser humano, né? Então, a gente está rodeado de cor o tempo todo. E a gente também já tem alguns padrões de significados para cores, né? A gente entende que o vermelho é pare, o verde é pode ir, o amarelo é atenção. E a gente acaba transferindo esse tipo de ensinamento, né, de acordo com as cores, para algumas coisas que a gente vai assistir, ou para como a gente vai pensar um personagem, como a gente vai pensar uma luz.
como a gente vai pensar em algo do cenário, a gente pensa muito nessa questão das cores. E a cor, dependendo da quantidade, da qualidade que você utiliza dessa cor colorida, né, no espetáculo, você consegue ter um lugar diferente, um ambiente diferente, um estado do personagem diferente. Então a cor ela também influencia muito nisso. E aí entra uma coisa que também é bem interessante. As cores não têm os mesmos significados para todo mundo, né? Então, por exemplo, eu gosto de uma cor, mas pode ser que você não goste dessa cor que eu gosto. Então, se você vê essa cor num personagem, numa luz, você não vai achar ela tão interessante quanto outra pessoa. Então, a cor, ela também trabalha com essas peculiaridades, né? Se você está assistindo um espetáculo que em uma mesma cena tem várias cores diferentes, provavelmente você vai ter uma leitura diferente do que eu estou vendo, né? É claro que o texto, o cenário, o figurino, tudo isso vai nos ajudando a ter uma leitura mais clara do que do propósito estético, né? Do conceito, da concepção desse espetáculo. Mas isso pode mudar também o que a gente entende, né? E aí tem uma frase bem legal que eu vou ler aqui para vocês, que é do Hamilton Saraiva, que ele diz assim: as cores na iluminação interferem na leitura emocional de cenas apresentadas. As cores podem criar uma linguagem própria e ainda ajudar ou prejudicar o resultado final de uma cena ou peça teatral, consoante o uso apropriado ou impróprio das matizes, com relação ao sentimento almejado pelo criador por parte da plateia. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Que a luz, ela tem essa função também de agente comunicador. Ela tem essa função total de agente comunicador, né? Como eu já falei. E de acordo com o que você usa, pode ser que você tá querendo transmitir um tipo de sentimento, mas você utilizou aquela cor de forma totalmente ou dura demais, ou com pouca qualidade, com pouca quantidade, enfim. Então, pode ser que você tenha uma coisa em mente, mas se você utilizar essa cor de forma imprópria, não vai chegar essa comunicação para a plateia, ela vai ter uma outra linguagem. Eu vou mostrar para vocês como é que fala? Eu vou mostrar para vocês uma foto onde tem esse significado das cores. E aí, só que aí entra uma questão de sensibilidade também, né? De licença poética, enfim. Não necessariamente, porque eu li ali que a cor vermelha remete raiva, que toda vez que eu for fazer um espetáculo em que tem uma briga, alguma coisa assim, eu vou colocar uma luz vermelha chapada ali. Porque assim, as cores elas podem trazer significados positivos, mas negativos também. O vermelho, por exemplo, pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser paixão, pode ser sedução. Então, sabe, é muito abrangente, né? O pensamento sobre a cor. E não é legal também a gente entrar num padrão, sabe? De, vou fazer um espetáculo, é raiva, vou colocar um vermelho. E um vermelho estourado ali, sabe? Que não foi muito bem pensado, né? Acaba sendo um uso impróprio, acaba não sendo um uso harmônico, né? Daquela cor. É preciso pensar com sensibilidade sobre aquilo. Senão vai ficar uma coisa muito... Primeiro que vai ficar um vermelho muito forte. Será que não vai ser difícil para o público enxergar o que está acontecendo? Será que não tem uma forma melhor de utilizar esse vermelho? Talvez com feixes de luz, talvez só no contraluz e a luz frontal ser uma coisa diferente. É preciso ter sensibilidade ao pensar a luz. E assim... É ótimo entender o estudo das cores, por isso que eu vou deixar aí para vocês. Eu vou mandar também
no grupo, tá? Do WhatsApp. Quem não tá no grupo, entre em contato comigo que eu coloco vocês lá. Porque lá eu vou mandar algumas coisinhas, uma explicação melhor para tirar dúvidas. Então, é legal vocês estarem lá. Mas também não se apeguem totalmente a esses significados, não. É bom entender, porque já fica meio que ali, né? No subconsciente. Quando você for pensar em algo, você já consegue... Nem precisa voltar lá para estudar essas cores. Você já consegue ter um estralo. Mas não se apeguem de que é uma regra. Não há uma regra na iluminação. Não há uma regra de como fazer um espetáculo, né? Vai do diretor, vai do que você pensa sobre. Um mesmo espetáculo dirigido por várias pessoas diferentes sai totalmente diferente. Então, não levem essa colorimetria como uma regra, tá? Só para vocês terem uma noção mesmo, ok? Então, é isso da aula de hoje. Era só para eu explicar mesmo o que é o design de iluminação e o que é colorimetria. Na próxima aula, a gente vai falar sobre opções estéticas da iluminação. A próxima aula teórica, tá? Na aula prática, a gente vai fazer um exercício bem legal que vou contar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ficou bem grandinho esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar, curte, compartilha. E é isso aí. Beijinhos.